Estamos vivendo uma era de epidemias e diagnósticos. Deixo claro logo no início deste vídeo que não sou contra os diagnósticos e o diagnóstico precoce, pois quanto antes você tem um diagnóstico, você começa o tratamento e melhora a qualidade de vida daquela criança. Mas precisamos refletir o momento atual, onde temos dois extremos. Uma dos estudos que estão muito avançados e hoje se tem muito mais entendimento, né, dos transtornos e dos sintomas, e o outro extremo em que tudo vira um transtorno, onde tudo é um TDAH, onde tudo pode ser um autismo. E mais uma vez, não estou desqualificando os transtornos e o diagnóstico, mas eu venho trazer aqui uma reflexão, porque estou estudando o desenvolvimento infantil e os desafios da contemporaneidade. E neste tema, diante deste tema, nas aulas que eu estou assistindo, a professora nos trouxe essas reflexões, pois o que vemos hoje é que tudo se resolve com um remédio. Se eu estou muito ansioso, tomo um medicamento. Se eu estou muito triste, tomo um medicamento. Parece que os adultos não estão suportando mais uma tristeza, um pouco de ansiedade. E destaco mais uma vez, quando tudo isso é muito extremo, há sim que se buscar uma ajuda. Mas será que não está sendo evitado esses sentimentos? E toda essa questão está sendo refletida nas crianças e nos adolescentes, pois o que vemos, né, o que eu observo são adolescentes que não conseguem tolerar um mínimo de tristeza, um mínimo de frustração. E trago um exemplo que a própria professora nos trouxe na aula de uma adolescente onde ela e o namorado precisaram ficar 6 meses afastados, pois o namorado ia viajar, e essa menina ficou muito triste e a fala da mãe foi a seguinte: a fulana está muito triste, acho que vou levá-la no médico para tomar algum remédio. Vejam bem, reflitam sobre esta cena. A menina, óbvio que iria ficar triste diante dessa separação, que seria por um curto tempo. E a mãe, numa posição, claro, de querer ver a filha bem, pensou logo num remédio para evitar este sofrimento. Mas pensem, esse sofrimento é necessário. É um sofrimento importante. Essa menina precisa sentir a tristeza, precisa sentir a frustração. Ela não pode evitar esse sentimento. E, novamente, não estou dizendo que não exista um sofrimento extremo, uma ansiedade extrema, existe sim. Mas neste caso, nós observamos que o objetivo seria evitar a tristeza e evitar a frustração. E nós adultos não podemos fazer isso. Nós precisamos oportunizar que a criança se frustre, que a criança fique triste, que o adolescente fique triste e aprenda a lidar com essa tristeza, que ele aprenda que é um sentimento e que vai passar. Então, voltamos lá pela questão dos medicamentos e de que tudo vira um diagnóstico. O que eu observo, as crianças, quando têm um comportamento de birra, quando o adulto diz não e ela se joga no chão, o adulto já pensa logo: nossa, ela tem algum problema. Porque sempre quando eu falo não, ela se joga no chão, ela chora. E a criança, ela vai ter esse comportamento. E aí vai da expectativa do adulto de esperar que ela responda de uma outra forma, que ela não se jogue no chão, que ela não fique triste ou que ela não chore. O adulto tem que acolher todo esse sentimento e esse comportamento. Novamente, vou deixar claro que existem casos sim de esses comportamentos serem muito extremos, serem muito intensos, de permanecerem por muito tempo, e aí sim é necessário que se investigue. E aí é necessário que se busque um profissional. Mas, quando são pontuais,
em situações pontuais que a criança apresenta esse comportamento, é normal do desenvolvimento. Então, os adultos precisam aceitar os comportamentos da criança e entender que em certos momentos ela vai se jogar no chão, ela não vai gostar, ela vai ficar triste e ela vai chorar, e não se pode evitar esses sentimentos. Porque quanto mais tenta evitar que a criança se frustre, que a criança fique triste, isso vai prejudicar o desenvolvimento dela. E não estou julgando os pais, julgando as famílias, mas estou trazendo este assunto aqui como uma reflexão. Porque, claro que muitas famílias fazem isso pensando no bem da criança, mas não está se fazendo bem e está prejudicando ainda mais esse desenvolvimento da criança. Você não vai visualizar o prejuízo na fase ali que você está vivendo. O prejuízo vai vir a longo prazo, quando essa criança virar um adolescente e não conseguir lidar com as frustrações, não conseguir lidar com o não. E aí é onde nós vemos hoje a realidade de muitos adolescentes se machucando, fazendo coisas ruins para si mesmo por conta de não conseguir lidar com esse sofrimento, porque vem lá desde a infância, se constrói desde a infância. Então, deixo aqui essa reflexão de que os adultos precisam baixar as expectativas e sair do mundo da ilusão de que a infância é puramente feliz. A infância, ela pode ser feliz, mas ela também vai ter tristezas, também vai ter angústias, porque tudo isso faz parte da nossa construção como ser humano, nossa existência, né? Construção do nosso ser. E nós nos construímos desde a infância. Então, adultos, famílias, pais, cuidadores, responsáveis pelas crianças, procurem refletir sobre isso e procurem baixar as expectativas e entender que a criança, ela é um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de emoções, e ela vai ter momentos de muita alegria e momentos de muita raiva, e ela precisa de um adulto que a acolha e não que evite esses sentimentos, ou que até mesmo a medique para que ela evite expor esses sentimentos. É um assunto que vamos trazer aqui novamente, vamos refletir mais juntos, e gostaria que vocês recebessem tudo isso que eu falei aqui como uma reflexão e não como um julgamento ou como um desfavorecimento dos diagnósticos, tá? Não é isso que eu quis dizer. Deixo aqui a reflexão para que vocês consigam refletir sobre a nossa realidade, sobre o que estamos vivendo e olhar para as nossas crianças, pois elas são o reflexo dos adultos e elas serão os adultos de amanhã. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com quem talvez irá gostar deste conteúdo.